histórias pra se construir. Se o sofrimento vier bater na porta do meu coração, estarei disposto a entender que é hora de colher o grão. Se o sofrimento me fizer chorar, minha alma te clamará, somente a ti clamará. Que legal, meu irmão. Que bom. A gente está aqui reunido para aquela nossa conversa regular, aqui na VMV TV, e às vezes é uma pena que o processo de preparação para a gravação demore tanto, porque algumas das coisas mais engraçadas acontecem enquanto a gente não começa, né? Como o Habib, que ontem teve um dia de pombo, de serpente e de escorpiões, né? É. Foi batizado pelo cocô de uma cobra cipó. É isso? Não. Uma cobra cipó foi há Foi a uns outra? 15 anos, né? Ah, Ontem tá. foi o batizado na família de pombos, né? Ah, tá. Tá Pensei que valendo. tinha sido tudo no mesmo dia. Não faço. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A cobra faz cocô na cabeça dele e depois vai ler a Bíblia. Isso não. Foi ler a Bíblia, né? Não, eu sentado lendo a Bíblia, aí eu dei um sono, dormi. Aí eu não sei se eu fosse daquela linha assim, mecanicista, eu diria que eu fui amaldiçoado porque dormi lendo a Bíblia. Tô lendo coisas ali, dormi. Castigo, não vigiou. Não vigiei, exatamente. Castigo. Aí daí a pouco, quando eu percebi, descendo com força, né? E abundância. Roupa, camisa, tudo. E eu fiquei pensando, se Jesus me dissesse assim, olhai as aves do céu, eu digo, olhai não, Senhor. É um grande perigo. Ainda mais as aves que ficam no ginásio. Exatamente. Depende da posição, olhe, mas não de baixo. Olhar a distância, mas... Que é para não levar um na cabeça. Você já foi batizado assim de alguma Desse maneira jeito, trágica? com o Habib, não. Nunca fui agraciado por uma dessas, não, meu Habib. De que jeito que você foi? Não, com cocô de jeito. Pelo menos que eu me lembro de forma alguma. E você já recebeu uma unção dessa? Graças a Deus. Essa unção aí, Deus tem me poupado. O Jack também não, né? Graças a Deus. Agora, quem é pai já recebeu de xixi na cara, né? Assim, não? Trocando fralda, eu já passei por essa, como eu tive o meu primeiro filho. Esguicho. Não, aí o primeiro filho ali de acho que 1 mês de vida, aí eu coloquei ele sentado deitado na cama, de barriga pra cima, ele era bem gordinho. Aí eu me agachei na frente, né, que é o supra-sumo da falta de experiência, né. Aí soltei a fralda assim e virei. Quando eu virei, meu amigo, nada é líquido, tudo sólido, se bem que sólido quase líquido, né. Pastoso. Só faltou. Eu falei, a partir de hoje, troca de fralda só com essa de cautela, né? Só com escudo de proteção. Esse tipo aí eu já levei muito. Mas essa de urina e de outras coisas, né? A última vez foi o meu neto Mateuzinho aqui, ó. 4, 5 meses atrás a gente foi ali embaixo fazer uma compra e ele foi enchendo a fralda, né? E aí nós saímos, entramos ali no deck norte, eu e ele, eu com uma camisa branca. E aí, vem cá, meu amor, com o vovô. Aí quando eu peguei ele, assim, pra gente andar no estacionamento, entrar no carro, eu fui sentindo, né? Sentindo um bom perfume do neto. E aí foi. E eu vi que ele estava parado, assim, que ele não se mexia. Aí quando a gente entrou no carro, eu abri a porta, sentei aqui, olhei, mas já tinha me derramado da coisa. E ele é muito cheio de pruridos e cuidados com isso aqui, o nojo dessas coisas.
Cheguei nem se mexia. E eu disse, Mateuzinho, meu filho, fica quietinho que o vovô vai pisar até em casa, 10 quilômetros lá pra cá, pra chegar a gente direto pro banheiro. Foi a última vez. Aí, eu vim com um batezinho de neto, que é a coisa mais gostosa, né? Esse xixi de filho na cara, levantando assim, eles normalmente na infância acabam derramando alguns guichos. Mas engraçado, eu tive uma sensação curiosa ontem, quando eu acordei, né, que eu dormi com a Bíblia no colo, né, aí acordei, aí falei, puxa, acabei que eu dormi no meio de, acho que era Coríntios 1. Aí, tô com pressa, tem que levantar, aí veio o sinistro, né. Aí na hora que eu abri o olho, que eu vi aquilo ali, que tava um negócio assim, impraticável, porque a sujeira pegava a camisa, roupa, guarda-chuva, Bíblia, tudo, né. E a sensação que você tem de emporcalhamento é um negócio tão curioso que você não sabe por onde você começa a se limpar, né? Você não sabe por onde você começa a se limpar, na verdade, né? Mas ao mesmo tempo, de imediato você acha meios e modos de limpar o corpo, né? Assim, de tirar o limpar grosso, então, como tirar o grosso, diziam. né? Mas depois eu fiquei pensando, como que a gente... Aí fiquei sem camisa, fui tentar ver se eu pegava uma camisa emprestada pra botar por cima, vergonha no meio do clube, aquele negócio inteiro, né? Mas o engraçado é que às vezes a gente se emporcalha, às vezes por dentro, né? Conscientemente, né? E o processo de limpeza, ele às vezes ele é muito mais complexo. E adiado sine die. E adiado sine die, exatamente. O corpo, você rapidinho você se limpa, você não quer conviver com uma sujeirinha de cocô de Jesus falou, hipócritas, limpais o exterior do copo, né? Mas por dentro é cheio de rapina, sujeira, imundícia. Porque no fundo... porque você vê, por exemplo, se eu durante aquele dia, em algum momento, vamos dizer que eu tivesse cometido um ato de profunda estupidez humana, vamos ver com meu filho. Se eu de manhã tivesse, vamos botar um extremo, dei um tapa na cara dele, vou dar um exemplo, né? E aí eu fosse uma pessoa minimamente saudável, aquilo vai me incomodar de alguma forma, vou me sentir culpado, talvez eu chore, lamente, né, etc. Mas aquilo não me dá aquela urgência de limpeza que dá quando você sente uma sujeira, não é estranho isso, né? Um cocô de pássaro no corpo, que é resultado de um inseto, semente, fruta no teu corpo, né? A gente já despende uma energia, sente uma vergonha imediata. O cheiro é infinitamente melhor do que o nosso. É, humano, exatamente. porque não existe caatinga pior na terra do que a do ser humano. É que a gente, obviamente, somos salvos da nossa própria desgraça pelo fato de que o nosso mau cheiro é nosso, então a gente não o sente. Mas a ciência diz que provavelmente na natureza, fora o gambá, nós somos os mestres. Nós sejamos os animais da terra que exalem um dos cheiros mais veementes, porque também o que a gente come, o caldo de misturas variadas de alimentação, é de uma riqueza de caatinga, de apodrecimento interior, de exalamento que não tem tamanho, né? Mas olha só, uma vez, eu era bem novinho, com uns 22 anos de idade, primeira vez que eu atravessei o Canal da Mancha, indo de Calais, na França, para Dover, na Inglaterra, num navio. E o Canal da Mancha é muito agitado, né? Há ocasiões que aquilo ali está impassável. E nesse dia estava horrorosa a tempestade. E o navio lotado, umas 500, 600 pessoas, era hora do almoço. Aí eles serviram o almoço. E aí todo mundo foi para os restaurantes, assim, uns 20 minutos depois, com aquele negócio, aquele ronco do navio. Aí eu começo a ver gente jogando tudo que tinha já na mesa mesmo, aquelas mesas redondas. Aí eu digo, bom, a melhor estratégia é sair daqui, porque pior do que o balanço do mar é a nhaca do mau cheiro dessa coisa, né? Aí eu fui era um navio desses de 3, 4 andares, eu devia estar no terceiro. Aí eu fui pro Tombadilho, ali para fora, para pegar um vento. E as ondas batiam no navio, espirravam. Eu digo, vou pegar água no rosto também, né? Para dar aquela animada, não deixar você entrar no processo de enjoo. E apesar de que eu nunca vomitei nessas circunstâncias. Aí, quando eu boto a cabeça para fora assim, para pegar,
aquele resquíciozinho de água, a chuva fina, o vento, o Canal da Mancha para me dar aquela limpada nas narinas. De repente, meu amigo, um cara solta do andar de cima, em cima de mim. Nossa. Mas veio com tudo que tinha direito. Assim, de pá! E eu com raincoat, com cachecol, com luva, com não sei o quê, mas eu fiquei todo melado. Aí eu corri pro banheiro, essa história do vamos limpar logo. Logo, pelo amor de Deus. Aí chego lá, todos os banheiros do navio. Vômito até 2 dedos da torneira, então não dava nem para fazer assim na água, se limpar. Não tinha alternativa. Era papel e você todo melado espera para chegar na Inglaterra. E correr, passando o controle de passaporte, aquela fila com mais não sei quantas horas de espera. Conclusão, foram horas de vomitamento secante sobre mim. E aí eu consegui lá um banheiro, fiz aquela lavagem polaca, né? Que era a única possível na hora, e só fui conseguir me ver livre da nhaca geral 1h da manhã, quando eu cheguei em Bristol. Até lá, meu amigo, Convivendo com ele. foi convivendo, andando com o negócio e aquele horror. Mas, de fato, a gente não está aqui para falar de todas as porcarias do mundo. Até uma sugestão boa nesse aspecto é um programa que tem no Discovery Channel chamado A Prova de Tudo, com aquele Que cara faz absurdo. Bear Grylls, que come tudo. Que cara faz Come absurdo. tudo. Aquele ali, a minha neta Helena nunca tinha visto. E é gostoso brincar com criança, com neto, não sei o que, sobre todas as porcarias do mundo, né? É uma maravilha. Quem não brinca disso com criança não sabe o que é bom. Criança adora nojeira. Aí eu fico criando, eu e a Adriana, todas as porcarias do mundo. Ah, só que a gente encontrou um cara que nos ultrapassa em qualquer coisa que a gente invente. É o do camelo, né? Ele bebe aquela água do camelo, ele pega o cocô do camelo, espreme na boca para tirar líquido. Ele é capaz de pegar uma cobra e arrancar a cabeça da bicha e sair comendo a cobra viva, que do lado de fora é lagarta, ele raspa assim todinho, espreme e bota proteína. Não tem nada que ele não coma. É impressionante. Ele ainda descreve, esse aqui tem gosto de pus quente com gelatina podre. Pior que ele é completo, Ele né? vai. É desagradável, mas Ele é um faz bem. gourmet. É um gourmet maravilhoso disso. A semelhança do exercício psicológico que Jesus diz que a religião faz quando se torna viciante no homem, quando o indivíduo começa a viver das exterioridades, da aparência, da imagem, das higienes para fora, como era o caso dos fariseus, que eram literais nisso, né? Não era só uma questão moral, né? Além de ser limpeza e higiene moral, ascetismo para ser manifestado como comportamento público, eles ainda chegavam aos rigores do higienismo neurótico, das mãos sem poder tocar em nada, dos pés, das camas, das macas, de qualquer coisa. Se tocasse uma mulher menstruada tinha que se purificar, se fizesse pisasse num ambiente onde um defunto tivesse estado sem o prazo do recolhimento, tudo contaminado. E essa urgência para limpar. Aí Jesus diz, contrapartida, o ódio, a amargura, a raiva, a mentira, a hipocrisia, a prostituição não praticada, mas virtualmente concebida, criada, desenvolvida, todos os enganos, os falsos testemunhos, as mentiras, os ardis, os enganos, isso tudo a gente arranja até lugares de conforto, a gente tenta até procurar, né, dentro de nós um lugar, como é que eu vou conseguir conviver com esta mentira? Vocês nunca ouviram essa pergunta? Dá logo um jeito de acomodá-la. Como é que eu vou? Às vezes o indivíduo até te pergunta chorando. Ele quer uma solução que você dê a ele, olha, se você puser no cantinho tal, talvez dê para conviver com ela. Mas raramente a pergunta é como é que eu deixo, porque quem quer deixar não pergunta, deixa, né?
quando vem na forma de pergunta, é uma tentativa de encontrar até uma zona de conforto, uma despensa, um recôndito, um lugar onde a gente abrigue, agasalhe aquele negócio, para ir carregando aquele lixo a vida inteira. A pessoa quer uma logística, não quer uma solução. Não quer. E se a gente pudesse sentir o nosso cheiro espiritual, eu acho que nós ficaríamos absolutamente apavorados. Não estou falando do que a gente exala no corpo, estou falando do cheiro do espírito. Porque o ser produz cheiros. Sempre. Por exemplo, você se acostuma a lidar com doenças mentais ou com crises espirituais que afetem também a mente humana. Você vê que endemoninhado, que sofre de possessão crônica, fica exalando um odor diferente. Um esquizofrênico, em quem a esquizofrenia tenha se instalado há muito tempo, ele fica exalando um odor de esquizofrenia. Você vê a mesma coisa na depressão. A depressão crônica, o indivíduo pode tomar 10 banhos por dia, até no toque angustiado da depressividade dele, mas ele exala o cheiro da depressão. Não exala para todos, porque demanda uma determinada acuidade de percepção para você ir notando. Mas eu comecei a observar isso, o exalar do cheiro da produção do ser, que obviamente não é o espírito que está produzindo o cheiro, é a viagem da desordem espiritual, que gerou uma caotização psíquica, que produziu uma desordem neuronal, que gerou uma exacerbação de produção química, que acabou mudando o laboratório orgânico do indivíduo, viciou o cérebro, que agora emite ordens equivocadas para uma produção exagerada de um determinado elemento, que começa o processo inteiro num fenômeno do espírito, mas se somatiza do lado de fora, né? Então, eu comecei a perceber isso, bem novinho lá em Manaus, visitando muita gente possessa, endemoniada. O povo chamava o papai e a mim para que nós fôssemos às casas orar em grande quantidade, sem falar nos que eram levados lá em casa todos os dias, possessos de todos os tipos. E eu fui observando esse fenômeno. Eu via, por exemplo, que aquele possesso episódico não carrega isso. É um episódio, é um surto de possessão. Agora, quando você encontra aquelas pessoas que ficam anos em estado de possessão, é inevitável. E a nhaca acaba pervadindo, às vezes, o ambiente da casa toda. Você chega na porta e já sente o odor instalado. É um negócio forte. E se a gente discernisse o que o lixo da mentira, do ódio, da raiva, de todas essas acumulações que a gente até guarda como direitos da gente, como privilégios de vingança, como coisa que a gente adquiriu com o tempo, com a própria justiça, eu ganhei o direito de odiar, de me vingar, de manter isto vivo. Se a gente soubesse como a gente vai comendo bosta enquanto isso, vai se empanzinando de fezes no espírito, enquanto se jacta e acha que isso foi uma conquista, foi uma aquisição, e vai se destruindo todo. E não se desperta para ver a caatinga ambulante na qual a pessoa se torna. Mas é muito difícil a pessoa se flagrar, não é? É. Porque precisa acontecer um caos na vida da pessoa para ela se flagrar. Especialmente esse indivíduo fedentino, que acha que está conseguindo prosperar com a sua caatinga, que é o fedorento do Salmo 37. Né? Que
salmista descreve aquele fedorento que cresceu como o cedro do Líbano, não sei o quê. Então, enquanto ele está nesse surto, o mundo inteiro está errado, é uma prerrogativa dele controlar, ser perverso, dominar, oprimir, né? Ele se alimenta, é fetiche da existência dele cultivar fezes, é o tesouro dele. E às vezes, enquanto não cai na cara, não é a vida. Enquanto a serpente não faz cocô na cabeça do cara, não batiza ele. Não, e quando caiu na Bíblia, né? Eu achei engraçado, caiu na Bíblia, caiu no corpo, né? Eu disse, e agora? O que eu limpo primeiro, né? Isso aqui é devoção. E agora? O que eu limpo primeiro? Realmente piedoso, ele pode ver. Claro, eu disse, primeiro, né? Primeiro a Bíblia, depois Com todo eu, Senhor. respeito, primeiro o meu óculos, senão não vejo nada. Vamos por partes, como diria o Jack Stripador. Vocês viram lá no site a pesquisa nova que foi colocada esses dias? Chegaram já não? Eu vi preocupações com o futuro, né? O que mais te atormenta, mais preocupa mais no futuro? Aí tem uma lista lá, né? Efeitos climáticos, descontrole nuclear, doenças, não é isso? Controles virtuais, pestes, controles eletrônicos, né? Diversos, enfim, coisas dessa natureza. Né? O último dado, o que é que a pessoa que você viu? Quem está ganhando é problemas climáticos. Os controles climáticos estão inclusive na frente de ameaça nuclear, que é uma coisa interessante, né? Porque poucas vezes nós estivemos tão perto de um problema nuclear sério como agora. Né? Nós tivemos 3, 4 vezes, né? Desde que a primeira bomba foi lançada, o mundo teve talvez 4 grandes momentos de impasse. E agora a gente não tem um impasse, a gente tem um perigo real, não declarado, com o sucateamento de todo o acervo nuclear da antiga União Soviética, com o pirateamento de coisa dessa. Eram repúblicas que não tinham infraestrutura para guardar os seus arsenais e mergulharam em pobreza extrema. Ninguém resiste, né? Vão vendendo acesso, pirateando produtos. Então, hoje os especialistas dizem que o perigo é muito mais real e iminente de uma situação nuclear súbita. Né? Não precisa haver grandes preparações. Pode acontecer, a gente pode acordar num dia normal e acabar a noite com um cocô de dragão na cabeça. Né? Irã, Coreia, né? Paquistão. A Israel está lá dizendo que se deixarem o Irã desenvolver a bomba antes que ele termine, eles vão atacar. Né? Um ataque dessa natureza é preventivo em parte, mas suscita e emula vinganças generalizadas e poderosas dos que se sentem identificados com aquele tipo de coisa. Mas o fato inegável do efeito estufa, dos problemas climáticos, pelo menos teve o mérito, a mídia, de transformar essa coisa que até 2 anos atrás parecia ser sofisticação de gente ecologicamente nervosa, passou a ser algo da agenda esmagadora do planeta, pelo menos da preocupação humana até agora. Né? O que você acha que essa mudança? Porque há muito tempo atrás a preocupação com o cataclismo nuclear era tudo. Era tudo. Uhum. Hoje já não é. Hoje o pessoal não só com a dissolvência do poder estabelecido da União Soviética como um bloco, né, que se dissolveu, deu a sensação para o mundo de que o problema acabou, porque aí Gorbachev e Reagan conversam, depois começam as parcerias e diplomacias, a China se abriu para o capitalismo de mercado, essa coisa toda, deu aquela sensação de desmobilização. Você pega um avião em Nova York, pousa em Moscou, tranquilo, faz business e volta. Enfim, essas fronteiras deram a sensação de diminuição do problema. Antes, a tal da cortina de ferro
monstrificava aos nossos sentidos tudo que podia estar acontecendo lá, né? Eu me lembro que, como menino, eu tinha uma curiosidade absurda de ir à União Soviética. Era quase assim como ir à Lua. E a União Soviética, como será que é um soviético? Pela questão bélica. Não mesmo soviético. Cultura, Eu com 12 anos, 13 anos, eu pensava assim, como será existir num lugar onde Deus não existe? Como será isto? Como será aquilo? Como todas as perguntas que eu ouvia, que me eram colocadas. Né? A primeira vez que eu fui à União Soviética, com 28 anos de idade, fui pregar lá, já estava acabando o negócio, né? Mas eu achei tanta graça de mim, das minhas questões infantis, das minhas perguntas, né? Quando chegavam aqueles caras com aqueles bigodões enormes, me agarravam assim pela cabeça, me tascavam aqueles beijos na boca. Né? Você acabava de pregar, o sujeito vinha, aleluia, te agarrava e yatom. Que era só desviando para cá, desviando para lá e passa de raspão. Aquela afetividade, ou então aquela melancolia poética do russo. Você é doido para explicar para ele que o ósculo santo é numa bochecha. Na bochecha, não precisava ser selinho. Então, pois bem, eu acho que essa diluição aí foi uma das responsáveis, de um lado. De um outro lado, deu aquela sensação de que aquele bloco tinha perdido o seu poder. Então, para análise simplista, se desmobilizaram. É como se fosse... Isso que eu estou falando está muito correto, que na visão do cidadão comum, aquela coisa maniqueísta, o bem era o Ocidente, o mal era o Oriente, né? E é como se, com a queda do Muro de Berlim, como se o mal tivesse caído, cedido ao poder do bem, né? A gente sente meio assim. Foi absorvido. E você está falando desse negócio da União Soviética, não sei se você já viu aquele filme Adeus Lenin. Viram esse filme, não? Adeus Lenin? Talvez. Era o seguinte, a senhora era comunista de carteirinha, né? Aí, uma semana antes da queda do Muro de Berlim, ela sofre um acidente por conta de uma decepção que ela tem com o filho, porque ela percebe que o filho ama os valores ocidentais, né? Então ela tem um problema de saúde e ela entra em coma. Só que entre ela entrar em coma e ela retornar, o que acontece mais ou menos uns 4 meses depois, o regime cai. O muro cai, né? O lado oriental é invadido pela cultura ocidental, em todos os sentidos, né? Só que o médico diz a ele, olha, sua mãe não tem estrutura para lidar com isso. Ela vai acordar no meio de um regime que não existe mais. Então você tem que criar uma situação artificial para que ela continue achando que a União Soviética ainda existe, né? E ele começa a fazer toda a peregrinação nos supermercados, nas lojas, para montar para ela uma programação de TV do regime militar, para dar para ela aquelas comidas. Só existia uma marca de azeitona, uma marca daquilo fazer uma A Vida é Bela estilo A Vida é Lênin. Isso, exatamente, A Vida é Lênin, Show de Truman, tudo misturado ali. E você está falando isso e eu estou lembrando dessa situação que era muito curiosa, o desespero dele, né? Aí só fechar aqui, aí num certo ponto a mãe, tá tudo bonitinho, montadinho, todo mundo, o quarto dela é um mundo perfeito, artificializado, né? Só que de repente o vento bate assim e aí aquela veneziana abre e os caras estão abrindo a bandeira da Coca-Cola que vem do alto baixo. E aí como é que explica? Não tem jeito. Enquanto a bandeira da Coca-Cola está sendo derramada na fachada do prédio, estão sucateando material atômico, sucateando coisa. A máfia cresceu absurdamente nesse meio, ela faz essas mediações para todo lado, né? Então nunca foi tão perigoso nesse sentido, mas a humanidade veio a descobrir que a pior bomba foi ela mesma que criou pelo seu estilo de vida, pela sua escolha de produção de lixo, né? Eu botei lá no site semana passada um texto que um amigo me mandou com um link chamado A História das Coisas, History Muito of legal Stuff, ou do lixo. Inclusive tem ele em português já. Né? O dublado? Dublado. Ali eu botei com legenda. Eu achei aquilo de uma beleza, de uma pedagogia extraordinária, de mostrar uma dimensão, é claro, só do problema, que é o processo industrial, bem simples, porém, bem abrangente, o que gera, e as ideologias de manipulação e de determinação ocultas no processo para atingir aquele fim. E a ilustração mais chocante disso tudo, talvez,
seja aquela do fato de que nós não precisaríamos trocar os nossos computadores. O computador é o mesmo, muda uma coisinha que todas as vezes eles fazem por uma angulação diferente, um formato diferente, para forçar você a jogar a coisa inteira fora. Para mim, esse é o sacramento do inferno dessa história. Assim, é a simbolização mais simples de você ver o nível de determinação, de construção de desgraça, de lixo, de imposição de aquisição, de manipulação mesmo, às quais a gente está sujeito e vai levando, e vai entulhando a existência, de modo que essa resposta lá do site, acho que ela tem a ver com uma consciência nova que está chegando e um risco real e inegável. Agora, Caio, você acha que o povo dito cristão, chamado cristão, parece que essa consciência ambiental é quase nula. É porque o cristão, ele acha que Você precisa ter o esse carro, mundo moral aqui... o Senhor para ter o carro. E o mundo está entesourado para Acelerando fogo. O mundo está entesourado para fogo. Então, já que está entesourado para fogo, o que me resta senão um Ferrari antes de pegar fogo e tudo, né? Eu acho que essa consciência também ela se torna cada vez mais forte por causa dessa separação na mente do cristão do secular com o sagrado, né? Da criação com a redenção. Isso. Para eles não há uma coisa... De fato, a dicotomia entre colocada natureza em e graça. É. Que são mundos estanques e esquizofrenizados na consciência Ele do acha cristianismo, né? Preocupar com a natureza é uma coisa que o Greenpeace faz. É. Ele não tem nada a ver com... Isso não faz parte da sua missão existencial. Não tem como mandar. É o novo Exato. céu, a nova terra, a nova Jerusalém, a gente ora de olho fechado, pode estar em cima do Monte Everest, que numa noite estrelada que a gente vai fechar o olho e dizer, Senhor, obrigado. O indivíduo não consegue nem integrar a oração ao olhar do mundo, tamanha é a doença. E que nasce dessa dicotomia antiga, que não existia no judaísmo, por exemplo. Essa é uma herança grega no cristianismo. É uma absorção do gnosticismo grego, ou do platonismo, ou das filosofias prevalentes entre os gregos, maioria delas dicótomas, dualistas, entre o que era material e o que fosse espiritual, um sendo mal, outro bom. E os cristãos, o cristianismo, não o Novo Testamento não conhece essa dicotomia, mas o cristianismo a conhece. E a absorveu e desenvolveu o sacro ofício em contraposição à secularidade, desenvolveu o que significa interesse de Deus no mundo contra o que não seja interesse de Deus no mundo. Os interesses de Deus no mundo têm a ver com a religião, seus dogmas, seus ritos e suas doutrinas. Suas representações e tudo mais. Representações e sinalizações possíveis de vida eterna. O mais, parece que o Senhor entregou ao diabo e como não sabem fazer diferenciação no conceito de mundo, que aparece no Novo Testamento, né? Deus amou o mundo, ao mesmo tempo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, como eles não sabem diferenciar esse termo com as aplicações distintas, e nem muitas vezes que tratam-se de termos diferentes, mas ainda quando não sejam diferentes os termos, pelo contexto fica claro que tipo de atitude é que se está advogando em relação ao mundo e que tipo de mundo é acerca do qual se está falando, né? Então o mundo virou uma generalização perversa na cabeça do cristão. O mundo é mau, o mundo jaz no maligno, o mundo não tem salvação, o mundo não ama a Deus, o mundo não o conheceu, ao mesmo tempo em que Paulo diz, tudo é vosso, seja a vida, seja a morte, seja o mundo, ao mesmo tempo em que Deus amou o mundo, ao mesmo tempo Não os tires do mundo. em que ele pede para que não sejamos tirados do mundo, mas livres do mal. Enfim, há uma contrapartida enorme que diferencia o fato de que o mundo que jaz no maligno é esse sistema sobre o qual a gente está falando aqui, de perversidade, controle, dominação, egoísmo, imposição da atitude famigerada, incontrolável, né, insaciável, de domínio, as tiranias do ódio, a história das coisas e das vidas descriadas e coisificadas na Terra, né? É esse o mundo que jaz no maligno. O resto
Evangélico conseguiu até dar razão a macumba. Tem até planta que evangélico não planta em casa, né? Comigo ninguém pode, espada de São Jorge. Espada de São Jorge, né? O cara já passa dizendo, está amarrado em nome de Jesus. Ou seja, os cristãos entregaram o planeta Terra ao diabo, geral. Mas participam ativamente do processo. Seja pela omissão, ou seja pela ação perversa ou pela comissão sutil. Mas a gente participa intensamente de tudo isso. Infelizmente. Será que essa consciência, além eu acho que essa dicotomia favoreceu isso? E outra coisa também que muito forte no evangélico é a ideia de, ora vem Senhor Jesus, como uma forma de eu quero sair desse mundo. Escape. É um suicídio abençoado. Exato, eu quero que isso aqui termine logo. Então o cara acaba orando por isso, mas esquece da sua participação ativa. Quando o Novo Testamento diz que no espírito do discípulo isso deve ser fruto de exultação da esperança. Não é de desespero, não é de acomodação, não é de cansaço, não é de desistência da vida, não é de nada disso. É ao contrário, a carta aos Hebreus diz que é para a gente se acautelar, vigiar, tomar cuidado para não deixar apagar a exultação da esperança. Né? Mas acaba que as pessoas dizem Maranata como quem diz eu não aguento mais, Senhor. Não é como quem diz, ora, vem. A promessa é, então se verá glória. Né? O Filho do Homem com poder e grande glória. Não é com gemidos e angústias e beicinho eterno. Também eu acho que essa questão da dificuldade que o cristão tradicional tem de lidar com a natureza, que decorre disso tudo que você falou, porque essa separação do mundo e do universo cristão, ela se dá sempre no ambiente físico, né? Então, para a maioria das pessoas que é evangélico, até católico ou ligado a qualquer outro tipo de religião, você passa grande parte da vida debaixo de um teto, né? E você se acostuma com a ambiência física e material daquele teto, um modo de vestir, de falar, de agir, a decoração que tramita em torno daquilo, né? Tanto que é até bastante curioso que o sonho de vida de muitos evangélicos se limita ao que eles veem em torno do templo, né? Que são os carros lá de fora, são as roupas lá de dentro, são os objetos que as pessoas utilizam, são os carros que as pessoas ocupam, as aparelhagens de som, aquela coisa toda ali dentro. E o próprio estilo de decoração de uma igreja sequer colabora para você perceber que existe outra vida além daquilo ali. Até porque muitas vezes é plástico, né? Plástico, flor de plástico, para não dar trabalho. Não ter que regar esse negócio. No dia de finados, nem vitrais tem, né? Pra luz é muito engraçado isso, rapaz. Um dia desse eu vi uma coisa de finados, eu fui no finados com minha mãe, né? Que eu vou sempre acompanhando ela, porque meu avô está enterrado em Brasília, então ela sempre vai lá e tal. Aí eu fui com ela e eu deparei com a cena, eu falei, isso aqui é surreal, é o Blade Runner no dia de finados, que era o seguinte, flores de plástico nos túmulos. Eu achei aquilo mal barato. Porque dura o ano inteiro. Dura o ano inteiro? Pelo menos. Se o cara não tiver, dura 1000 anos, viu? Porque aquilo não dissolve. Se você instalar um chipzinho legal, programar, todo dia de finados você pode acender uma luz, né? Muda de cor. E a flor fica ali. Então, quer dizer, eu estou dizendo assim que... Pode tocar uma Ave Maria 6 da tarde. Exatamente. Então, a pessoa abandona a vivência, né? A realidade vai viver nesses trens ali. Sem falar que tem uma coisa, Radilho, o indivíduo só precisa fazer uma visita ao cemitério. Exato, claro. Depois disso, com uma flor de plástico, e vai durar muito mais do que os ossos sepultados do defunto. Como diz os titãs, as folhas de plástico não morrem jamais. Já morre jamais. Não vive, mas não morre. Então, está resolvido o problema com extrema praticidade. Eu achei fantástico aquilo. Quando eu li aquilo ali, eu falei, não é possível. Aí eu peguei na flor, é plástico mesmo, rapaz. Eu falei, pô, ótimo isso aí. Ou seja, se eu não tiver um parente, também poderia enterrar de repente uma maneira. Só faltava o camelô tá dizendo flores para a sogra. Exatamente. Não, aí tem que ser assim. Era uma única visita ao túmulo. Uma vez só acabou. Flores em promoção. Em promoção. Bom, eu acho que o nosso tempo acabou, né, Edivaldo? Tem quanto tempo mais, Edivaldo? 10 minutos. Então a gente ainda tem mais 10 minutos. Eu queria aproveitar esses 10 minutos para a gente ouvir o Jack tocar uma coisa gostosa e cantar. Vamos. Se você quiser acompanhá-lo.
Que sugestão você poderia dar pra gente tocar? O que será que a gente cantar aquela música Recado à Juventude? Vamos. Preparados? Prepara. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembra do teu Criador, dos dias da tua linda juventude, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer: não tenho deles alegria. Cada história, cada conto, cada sonho que emanou de um coração traz cada vez mais um sentimento tão singelo. Em Deus está deveras arte de sonhar e viver com todo ser, alegria real, fruto vivo no amanhecer. Não deixe o tempo dissipar-se, voar, seja impávido e lute por ter com todo ser, alegria real, fruto vivo no amanhecer. Não deixe o tempo dissipar-se, voar, que o vento não leve o seu viver. Cada história, cada conto, cada sonho que emanou de um coração traz cada vez mais um sentimento tão singelo. Em Deus está deveras arte de sonhar e viver com todo ser, alegria real, fruto vivo no amanhecer. Não deixe o tempo dissipar-se, voar, seja impávido e lute por ter com todo ser, alegria real, fruto vivo no amanhecer. Não deixe o tempo dissipar-se, voar, que o vento não leve o seu viver. Maravilha. Chico, mano, fala pra gente como é que tá a Vem Ver TV. A gente está aqui na Vem Ver TV, falando com o pessoal sobre a Vem Ver TV. Olha só, a gente tem, acho que já beirando os seus 19 mil, né, já pessoas ali cadastradas, né, com a gente. E temos tido uma média muito boa de pessoas sempre online, acessando os programas, né. E o que a gente tem mais incentivado o pessoal não é só a seguir essa programação do dia, né, que está no ar, mas também vasculhar ali os canais da TV, que são muitas mensagens on demand, para o pessoal também conhecer coisas que já estão ali já há mais tempo. Né? Como eu particularmente faço. Exato. Até na TV de cabo, por exemplo, na Sky. Eu vou lá de manhã, vejo tudo que eu quero ver, vou programando, e que chega a hora ele só vai passando, eu faço a minha grade, né? E aqui na Vem Ver TV também. Se eu chego ali e está passando uma coisa que não é exatamente o que eu estou a fim de ver, eu vou lá nos canais e vou procurando as coisas que a gente fez aqui que eu não vi ainda. E assisto por ali, né? E eu acho que esse aqui é o grande negócio. Para quem não se habituou à questão de internet, ainda mais TV na internet, eu estava vendo uma pesquisa muito recente. Tem uma tendência enorme de muitas TVs estarem migrando para a web. TV web. Tendência enorme. A TV aberta está com os dias contados, não no sentido de que ela vai desaparecer,
mas no sentido de que a relevância dela vai se dessignificar de maneira rápida, como está acontecendo, e vai acelerar muito mais. É porque hoje o cara pode ver a programação que ele quer. Ele cria a sua grade e assiste o que ele quer. Como o pessoal que está vendo a gente nos Estados Unidos, Europa, Japão, e que assistem em TVs normais, o computador já está conectado, o indivíduo vê com uma imagem de telão, manipula tudo de um mouse sem fio aqui, igual um controle remoto, faz o que ele quer. Chico, deixa eu perguntar uma dúvida minha. Em relação à contribuição para a VemTV, quando a gente quiser fazer uma contribuição para a VemTV, a gente continua fazendo naquela conta específica ou tanto faz se fizer na conta do Caminho da Graça, ou é melhor isso ficar separado em termos de organização? Como é que a pessoa que hoje é assinante e que não fez a opção, ou seja, não atualizou o seu cadastro clicando lá, quando ele acessa o link Minha Conta, né, ele vai clicar, vai aparecer o botãozinho, seja mantenedor. Isso se ele não tiver feito essa opção antes. Se ele já tiver feito, vai aparecer um botão para boleto ou para cartão. Porque às vezes a pessoa então ele vai fazer as opções dele lá, ele vai programar a data que ele quer que a contribuição seja colocada como data de vencimento, o valor e a periodicidade de que essa contribuição vai porque eu passei por isso mês passado. Quando abriu o sinal, aí eu fiquei com dúvida se eu continuava pagando via boleto ou se eu faria... Pagando via boleto, continua pagando via boleto, normalmente. Pode fazendo isso. E a opção de valor continua fixa lá ou a pessoa... Não, tem opções que você escolhe. Escolhe a opção de valor. Nós colocamos algumas opções fixas, mas você pode escolher de repente o valor que você queira pagar. Entendi. De preferência, assim, se aparecer alguém que diga assim, não, deixa que eu vou cobrir a despesa inteira. Tudo muito bem-vindo. Também. Assim, não tem limite. Deixa esse boletão comigo. Esse boletão contigo. Não assim, tem além dos recursos de contribuição que a gente já tem lá, o boleto e o cartão, a gente conseguiu essa semana o contrato com o PayPal. Né, que é a forma da pessoa do exterior estar pagando, estar contribuindo de alguma forma. Então já está lá esse dispositivo lá. Eu queria aproveitar todo mundo que está participando aqui com a gente e dizer que nós temos lá, como o Chico disse, 19, quase 20 mil pessoas cadastradas, mas isso não significa que elas estejam ajudando a gente, não. A maioria esmagadora não tem nem 5%, nem 3% desse grupo está comprometido a ajudar. De modo que eu queria estimular você a não ser um mero assistente, como se isso não fosse algo que também conferisse a você uma bênção e uma responsabilidade. Se não for responsabilidade em relação a desejar abençoar a terceiros, a outros, com a mesma bênção com a qual você está sendo abençoado, que seja pelo menos por egoísmo, seja pelo menos por consideração a você mesmo. Porque a gente vem mantendo isto, porque alguns irmãos estão fazendo literalmente das tripas coração para segurar a peteca. Mas não é bom que seja um peso enorme para uns pouquinhos, enquanto se muitos colaborassem com o pouco que possam, ou com o muito que desejam, com o quanto lhes vem ao coração, tudo isso se diluiria e nós teríamos muito mais, não só para fazer o que estamos fazendo, mas para aumentar imensamente o espectro desse alcance, atingindo muito mais gente. Então, fica aqui esse apelo de coração a você, para que não seja apenas alguém que diz que bom, que está acessível. Se você acha bom, por favor, ajude, colabore, participe, fidelize seu coração em relação ao que está acontecendo. A gente vai ficando por aqui, voltaremos tantas vezes quantas sejam possíveis, sempre com essa nossa conversa, e a partir dos próximos dias nós estaremos com transmissões acontecendo ao vivo todas as tardes, de terça até sexta-feira. E todo domingo à noite, lá do Teatro La Salle, e toda quarta-feira à noite aqui da Tenda do Caminho, ou das Ruínas, como a moçada tem chamado. É um nome até interessante. Eu vou nas Ruínas, é legal. Na Tenda do Caminho e as Ruínas. São dois conceitos juntos. Então um beijão para todos. Muito obrigado, mano, por ter vindo trazer seu dom e
e voz e música. Obrigadão, querido. E você, meu mano. Jack, obrigado, mano. E obrigado ao Rodrigo, que está ali naquela câmera, ao jovem aqui, o Edivaldo, lá atrás. Um beijão, Deus abençoe e até logo. Com a graça de Deus. Tchau.